Olá, bom dia! Estamos começando mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Hoje é terça-feira, dia 12 de agosto, vamos juntos até as 9 da manhã com um tema que toca diretamente o coração e muitas vezes mexe com questões delicadas do direito da família. Quando os avós podem assumir o papel de responsável legal? Bom, para ilustrar, nós vamos falar de um caso que ganhou repercussão nacional, o do pequeno Léo, filho da cantora Marília Mendonça, né? Desde o trágico falecimento da mãe, ele vive com a avó materna e recentemente a justiça concedeu a guarda provisória ao pai, reacendendo um debate importante. Em que circunstância, né, os avós podem assumir ou manter a guarda, mesmo com o genitor biológico presente e disposto? Então, para nos ajudar a entender todos os aspectos jurídicos e emocionais, a gente já recebe aqui no estúdio uma advogada especialista em direito da família, também uma psicanalista, que vai falar para a gente todo esse desdobramento na questão da saúde mental dessa família e também dessa criança, tá? E você aí de casa pode participar com a gente, o WhatsApp tá na tela, vai mandando pergunta, vai mandando seu comentário, vai mandando a sua experiência para a gente, nós queremos interagir com você, a gente quer ouvir você e também as nossas especialistas vão responder, de repente, se você tiver uma dúvida. Então aproveite, esse é o momento, 19978293776, manda para a gente a sua mensagem, a sua dúvida ou seu questionamento. Enquanto isso, a gente vai atualizando algumas notícias, algumas informações aqui da cidade de Campinas e daqui a pouquinho a gente já inicia então o nosso bate-papo com as nossas entrevistadas, viu? Vamos lá, Campinas terá mutirão com exames de DNA e orientação jurídica gratuitos. É no próximo sábado, gente, dia 16. O mutirão Meu Pai Tem Nome. A ação oferece exames de DNA, orientação jurídica, acordos extrajudiciais e apoio para reconhecimento de paternidade. Tudo de forma gratuita e será realizada das 9 da manhã à 1 da tarde na sede da Defensoria Pública de Campinas, na rua Jorge de Figueiredo Correia, 1219, no Taquaral. Para participar é necessário se inscrever até amanhã, aliás, quarta-feira, dia 13, pelo site da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tá? É www.defensoria.sp.def.br, na aba Programa de Reconhecimento de Paternidade. Esse cadastro é feito pelo assistente virtual, com opções como realizar testes de DNA, reconhecer paternidade, tentativa de acordo ou orientação em direito de família. Esse mutirão é uma iniciativa do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, tá? Em parceria com as defensorias estaduais e será realizado em mais de 50 unidades no estado. Segundo a Arpen Brasil, no primeiro semestre de 2025, o estado de São Paulo registrou 253.196 nascimentos. Em 11.406 desses casos, o nome do pai não constava na certidão. Então, muito assertivo aí esse momento, né, esse mutirão, e você pode participar. Vamos lá, mais notícias? Ainda há vagas para a castração e microchipagem de cães e gatos no Jardim Carlos Gomes, tá? O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, DPBE, segue com inscrições abertas para a campanha gratuita de castração e microchipagem de cães e gatos no Jardim Carlos Gomes. Atenção, os tutores que estão interessados têm até o dia 12, amanhã, para garantir uma das 100 vagas para gatos e 60 para cães. Os procedimentos estão sendo, aliás, realizados na sede da Administração Regional 14, na rua Inácio Pupo, sem número, e seguem até quarta-feira, dia 13. A ação é destinada a moradores da região. Após essa etapa, de 14 a 16 de agosto, o Castramóvel atenderá na Vila Costa e Silva, mas todas as vagas para essa região já estão preenchidas, tá? No total, a campanha deste mês oferece aí 1.200 vagas, 600 em cada bairro, sendo a primeira vez que o DPBEA realiza o serviço simultaneamente em duas áreas distintas da cidade. Agora vamos com a previsão do tempo. Antes da gente entrar no tema, a gente vê então como fica o tempo hoje aqui na cidade de Campinas. Vamos lá, olha, frio novamente para acordar hoje, foi daquele jeito, né? Mas a gente está aí super bem, porque a temperatura vai subindo aos poucos. Hoje a máxima, a previsão diz que é de 23 graus, predomínio de sol aqui em Campinas, né? A mínima foi de 9, então deve chegar aos 23. Porém, gente, tem um alerta aí, a umidade relativa do ar fica em torno de 30%, e hoje à tarde, né? Então, essa condição é considerada um alerta pela Organização Mundial da Saúde, porque pode causar aí um
desconforto, problemas de saúde. Eu estou sofrendo com isso. A gente pode perceber que a minha voz está um pouco diferente, mas eu acho que a maioria das pessoas estão sofrendo com essa secura, né? Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda que a umidade relativa do ar para o bem-estar humano esteja entre 40% e 70%. Então, para você ter uma ideia, hoje a previsão aí da umidade relativa é de 30%. Então, muita água, tá? Muita água, evita exercício aí no pico, né, da tarde, e a gente precisa se manter bem hidratado, porque senão a nossa voz vai sumir. A minha tá quase, mas se Deus quiser, a gente fica firme aqui, vamos embora nos hidratando. E agora sim a gente começa a conversar com as nossas convidadas, né? A gente vale lembrar que no Brasil a regra geral é que após a morte de um dos pais, a guarda passa para o outro, chamado genitor superstite, né? Mas a preferência não é absoluta. O juiz ele pode avaliar sempre o melhor interesse da criança, considerando vínculos afetivos, adaptação, segurança e bem-estar. No caso do Léo, né, que é o filho da cantora Marília Mendonça, ele vive com a avó desde os 11 meses de idade, e alterar essa rotina pode afetar o desenvolvimento emocional dele? Será que pode? Essa e outras questões a gente conversa agora, e a gente dá as boas-vindas, então, às nossas convidadas, né? Quero dar as boas-vindas e um bom dia especial à nossa advogada, especialista em direito da família, Cláudia Camargo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Eu que agradeço. É um prazer estar com você e falando de um tema tão importante, relevante e necessário na nossa sociedade. Muito bem. E para completar, a gente fala de direito, né, de justiça, mas a gente também fala de saúde mental. A gente recebe a psicanalista Emily Dias. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Rúbia. Bom dia, pessoal que está em casa. Um prazer estar aqui e espero contribuir aí com o conhecimento e acolhimento também. Maravilhosas. Bom, quero começar então falando sobre um assunto que parece, em muitos casos, que aparece, aliás, em muitos casos da disputa, né, da guarda, alienação parental, para a gente poder começar a destrinchar esse assunto, essa questão como exemplo que nós colocamos aqui o filho da Marília Mendonça, né? Então, Cláudia, doutora, o que é alienação parental e como é que ela é identificada juridicamente? Bom, esse tema é polêmico. Nós temos aí um grupo pedindo a revogação, inclusive, da lei de alienação parental, porque o que dizem? Que a lei é utilizada de forma indevida para deixar as crianças com os abusadores. Mas, na verdade, tirando a lei, a gente tem alienação parental de fato. O que é alienação parental? É quando um dos genitores ou parentes, familiares, até a escola, se coloca contra o outro. Então, impede a convivência da criança com o genitor, seja por conta de um falecimento ou por conta de um divórcio. Também impede de participar da vida dessa criança. Por exemplo, participar da vida estudantil, de atividades, de rotinas, de saber a saúde, a questão de saúde do filho, de participar desses momentos. Então, a alienação parental, na verdade, é um distanciamento que alguém cria, geralmente um dos genitores, criam para não ter a convivência com o outro da criança. E perde-se muito, tanto porque é um direito da criança conviver com ambos os genitores e também com a sua parentela. Muito bem, doutora, isso é importante a gente deixar bem claro, porque muitas pessoas confundem a alienação parental com desavenças familiares comuns, mas a lei, né, na lei existe aí um conceito bem específico e eu espero que essa lei continue, né, que ela não seja derrubada. Agora, Emily, na psicoterapia, qual que é o reflexo de uma criança que sofre por alienação parental? O que ela sente? Bom, é um tema que nós vemos muito, né, na clínica. Muitas das vezes a alienação parental não é somente como no caso do Léo, que ocorreu, né, da avó esconder aí algumas questões, muitas das vezes até de saúde do pai, né, dessa criança, mas nós também conseguimos ver isso dentro de casa, quando a mãe acaba falando um pouco mal do pai, quando o pai fala mal da mãe na frente dessa criança. E estando os dois pais ou não, havendo essa alienação dentro do ambiente familiar e com os pais, a criança ela vai internalizando uma quebra, né, na sua psique da imagem ali paterna, da imagem materna. Então,
o pai ou a mãe que faz essa alienação de um para com o outro ali à frente dessa criança, muitas das vezes só da criança ouvir, essa imagem vai se denegrindo. Então, aquilo que a criança tem que ter internalizado daquela figura materna e daquela figura paterna vai se esvaindo. Olha só, que confusão que causa, né, na cabeça de uma criança que está em desenvolvimento. Agora, a alienação parental não é só um problema jurídico, é uma questão emocional muito profunda que a gente acabou de presenciar na fala da Emily, né? Muitas vezes a criança passa a ter uma imagem distorcida de um dos pais e isso pode marcar para a vida inteira. Agora, a gente já entendeu um pouquinho o que é alienação parental, então a gente vai falar sobre a convivência entre avós e netos. Vamos lá. No Brasil, os direitos dos avós na convivência com netos são garantidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, tá? O artigo 227 da Constituição, ele estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com a absoluta prioridade, o direito à convivência familiar. O ECA, por sua vez, ele vem reforçar a importância dessa convivência e prevê que a criança tem o direito de ser cuidada e educada no seio da família, permitindo a intervenção do Estado para garantir esse direito. O ECA e a Constituição garantem a convivência familiar como prioridade. Mas a gente sabe que, na prática, quando há disputas, é o juiz que avalia se a convivência será saudável. Pergunto para a nossa doutora, Cláudia, quais são os requisitos legais para que os avós assumam a guarda dos netos? Né? Apesar de muitos benefícios, a convivência entre avós e netos pode também enfrentar desafios e conflitos. Então é uma questão aí muito delicada que fica na mão do juiz para definir o que é bom para a criança, mas como é que a gente define isso? Como é que a gente sabe disso? Né? E eu gostaria já de emendar e ver contigo sobre jurisprudência, sobre se tem algum caso que você pode citar para a gente que aconteceu dessa disputa, dessa guarda que envolve alienação parental, filhos, avós, netos. Bom, a gente lida com isso todos os dias. Essa questão... O Estado vai intervir, você falou do artigo 227, o quarto do ECA, o Estado só vai intervir, tirar a criança do seio familiar, ou mesmo tirar o poder familiar dos genitores, se a criança estiver em risco. A criança, ela tem prioridade absoluta, como você disse, proteção integral e o melhor interesse, que é o caso que está acontecendo na guarda do Léo. O que o juiz analisou? Todo o contexto, o melhor interesse da criança. Mas trazendo aqui para um caso prático, eu vou falar de um caso que eu atuei como advogada do genitor, do pai no caso. Em 2019, aconteceu um acidente e a esposa dele faleceu. Ela deixou uma filha de 6 meses e uma filha de 5 anos. E aí, num primeiro momento, claro, a família está em luto, se une e decidiram, sem homologação judicial, de que o pai ficaria com as crianças e a avó materna ajudaria. Isso ficou bem por um tempo, pouco tempo, até meses. E aí o que aconteceu? A avó entrou requerendo a guarda unilateral das netas. E a gente teve o caso de alienação parental. Inclusive, depois de todo um contexto, porque não é só o juiz que define, né? Existe uma equipe, existe o estudo psicossocial, então o profissional também que vai ouvir a criança, porque a depender da idade da criança, ela já pode ser ouvida, é uma escuta especializada, com profissionais ali que vai acolher aquela criança, porque a gente não pode esquecer que a criança está em luto, ela perdeu a mãe. Exato. E é muito difícil para ela entender e também falar os sentimentos dela, porque muitas vezes a criança não sabe dar nome ao que está sentindo, mas ela dá os sinais e ela tem o sofrimento dela. E no caso, o que aconteceu? Quando eu assumi o processo, passei a representar, eu sempre falo, a gente estava conversando um pouquinho antes, que os profissionais, os operadores do direito, a psicologia, todo mundo que participa de uma forma geral no processo, precisa pensar na criança, sempre na criança, porque é ela o centro ali, pensar no melhor interesse, deixar o ego, a vaidade de lado, porque muitos profissionais têm
a vaidade, o ego. Eu vou falar da advocacia, eu quero ganhar o processo. Eu sempre digo que num processo ninguém ganha, porque todo mundo já perdeu, já começou perdendo. E no meu caso, o que aconteceu? Teve alienação parental, porque a avó falava, o seu pai matou a sua mãe. Uau. Por quê? Foi um acidente de moto onde ele estava com ela. Então a criança ouviu isso, o seu pai não presta, o seu pai isso, o seu pai aquilo. E a criança foi, como a Emily disse, foi ouvindo isso, verificando, só que ela entrou em conflito, porque o pai cuidava. Ela tinha as lembranças, ela estava com o pai, e quando ela estava com o pai, ela vivia momentos bons, porque ela ficava parte com o pai e parte com a avó. No meio do processo, o juiz proibiu essa convivência com o pai. E isso foi uma ruptura para as crianças. A menorzinha sentia, mas a maior, né, que já estava com 6 anos ali, sentiu muito mais, ao ponto que ela chegou a ter um surto, foi parar no hospital, e aí após esse episódio, tendo também o estudo psicossocial junto ao processo, ela mesma falou, eu quero ficar com meu pai, eu não aguento mais isso. E aí ela acabou expondo toda essa situação para um profissional que também fez a diferença na hora do acolhimento, na hora da escuta, e aí o que aconteceu? No final não foi o juiz que decidiu, eu como advogada sentamos, conseguimos conciliar a família e hoje eles estão bem, só que as crianças ainda têm acompanhamento psicológico, porque o dano é muito grande. Olha só que exemplo, né, Emily? Que exemplo para você explicar para a gente, né? Qual que é a avaliação que você faz da parte da saúde mental dessa família e dessas crianças, que a criança chegou ao ponto de dizer, eu não aguento mais, né? Pare, chegou ao ponto de surtar. Olha como isso é delicado, porque às vezes o adulto, ele tá ali numa briga, e quando a gente fala da questão do Léo, envolve muito dinheiro, o menino ele é herdeiro, né? E aí essa criança, eu acho que ela nem se deu conta ainda da questão do luto, ela perdeu a mãe muito cedo, e isso vai refletir lá na frente. Então eu gostaria que você fizesse assim uma leitura da questão da psicologia, né, da saúde mental mesmo, diante do que a nossa doutora Cláudia disse, e dessa situação que a gente está tratando hoje como exemplo, que é o caso do menino Léo. É muito interessante que a doutora foi trazendo esse caso, já fui tendo aqui vários insights, né, e pensando também nesse caso, olhando de uma maneira emocional, quando se perdeu alguém tão importante, tão famoso, que inclusive a sociedade sentiu também, né, viveu esse luto. A criança, ela realmente não entende essa questão do luto, demora um pouco, até a adolescência ali, esse cérebro, ele ainda está em construção, em desenvolvimento, então assim, vai um tempinho até que realmente, de fato, tenha uma consciência de que faleceu, digamos assim, né? Mas essa questão, assim, olhando de uma maneira emocional, talvez essa criança que ficou, né, nesse caso e em diversos outros ali, ficando o pai, a avó, uma pessoa querida por ambos, talvez ali ficar com aquela criança seja um pouquinho de ficar com quem se foi. Exato. Exatamente. Mas até que ponto também essa disputa, né, também emocional, além de questões jurídicas, pode impactar também a criança, né? Então a gente percebe que quando já falamos, né, de denegrir a imagem do pai ou da mãe, mas essa situação que você trouxe também, por exemplo, do surto, de dizer eu não aguento mais, um excesso ali de uma figura e a falta muito grande de outra, né? Então, na psicanálise a gente vai ter aí, por exemplo, um escritor, né, e um psicanalista aí de nome, que tratou também de casos de crianças que perderam seus pais na Segunda Guerra Mundial, que é o Donald Winnicott, e que vai trazer exatamente aonde o ambiente influencia na saúde mental da criança, né? Então nós precisamos ter e dar para a criança um ambiente facilitador, e não um ambiente que seja negativo.
Muito bem explicado. Você aí de casa, né, está acompanhando esse caso, qual que é a sua avaliação? Você está vivendo um caso como esse, né? O que está acontecendo aí? O que você avalia? Já presenciou uma situação de alienação parental dentro de casa? Manda pra gente, né? Conversa conosco. Esse fator da adaptação emocional da criança, quando ela vive com os avós desde muito pequena, isso pesa, Emily, pesa, né? É uma questão assim que é uma adaptação, igual no caso do Léo, desde os 11 meses, né? E aí agora com o pai, como que você avalia que está a mente desse menino nesse momento? E quando ele assiste, será que ele vê? Será que alguém fala? Com certeza, dentro de casa, né? A criança é muito esperta, a gente sabe disso, né? Então, às vezes a gente está conversando alguma coisa, você não quer que a criança ouve, mas a criança ela vai ouvir justamente porque você não quer que ouve. Então, no seu ponto de vista, na sua análise aí, como que está a cabeça dessa criança e o que pode acontecer com ela mais para frente diante de toda essa exposição, né? Porque ela está exposta e eu não sei se já vai para a escola, acredito que ainda não, mas daqui a pouco essa criança vai para a escola e aí essa situação na justiça, a gente não sabe até que ponto ela vai. Então eu estou dando o exemplo desse menino, dessa criança, né, o Léo, filho da Marília Mendonça, mas isso pode estar acontecendo em muitos lares que a gente nem tem ideia de que aconteça. Essa exposição, ela também traz um dano para a saúde mental, para o desenvolvimento dessa criança? Com certeza. Então, como você mesma disse, né, essa criança, ela daqui a pouco vai para a escola e ela já está levando consigo uma bagagem que ela, muitas das vezes, não tem nem noção, né? Essa criança, digamos assim, carrega em si como se fosse um rótulo, né? Eu sou filho da Marília Mendonça, que se foi de uma maneira muito trágica, e aonde todo mundo ficou sabendo do caso jurídico da minha avó e do meu pai, né? Então essa criança, ela já vai iniciando sua vida de uma maneira com dificuldade, muitas das vezes, de socializar com os colegas, estará muito mais propenso a vivenciar o bullying, né? Muita angústia, já traz consigo muita angústia, uma certa ansiedade ali de se conviver e de ter sobre si toda essa grande expectativa, né? Então, é uma mente que deve estar muito confusa, não tem noção ainda do que há de vir, mas que vai ser uma criança que terá já uma certa dificuldade. Pois é, gente. A gente pode falar aí sobre diversas perspectivas, né, sobre a situação do Léo, as disputas, né, da guarda, especialmente considerando aí esse contexto da luta e a possibilidade da alienação parental. Aí tem um item na legislação que prevê a guarda compartilhada, né, como regra geral. Agora, também fala que está sempre priorizando o interesse da criança nessa guarda compartilhada. É a Lei 13.058 de 2014. Então, Cláudia, o que significa para o judiciário esse melhor interesse da criança? E eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa guarda compartilhada. Ela realmente funciona? Igual nesse caso de Marília Mendonça, né? Vamos lá, a guarda compartilhada, mas é isso que eles têm hoje, né? A mãe, ou a avó e o pai, eles um fica um pouco com a criança, outro fica mais um pouco com a criança e vai compartilhando essa guarda, mas aí chegou numa situação, uma disputa, assim, que acho que perdeu um pouquinho a mão, né? E tem muita questão, infelizmente, tem muita questão aí econômica envolvida, não é? Sim. Bom, a gente tem como regra a guarda compartilhada. Ela só será unilateral a depender da situação, quando o melhor interesse da criança realmente não estiver ali em pauta, que foi o caso do Léo. No caso, eles tinham uma guarda compartilhada de fato também, porque não tinha nada judicial. O juiz não homologou essa guarda. Como eu disse, no começo a família está tão ali lutada, tal, que eles querem se unir e preservar a criança. Isso foi o ponto inicial. Só que, o que você falou, tem N situações por trás,
curso, vamos fazer alguma coisa? Tem um problema médico? Tá sabendo. E foi isso que não aconteceu no caso do Léo. Perfeito. Então, a guarda compartilhada, quando a justiça diz guarda compartilhada, são as decisões da vida dessa criança. Exato. Mas e daí na guarda compartilhada, como que fica, como que a criança vive o relacionamento familiar dela? Como que é? Na guarda compartilhada, como eu disse, vai compartilhar as decisões. Isso. Aí a convivência, a convivência a gente também tem algumas regras. Geralmente a convivência, mesmo na guarda compartilhada, o filho vai ficar finais de semana alternados, geralmente, dependendo da idade, ela vai ficar de sexta a domingo, ou pega na sexta na escola, devolve na segunda na escola. Então, existe uma flexibilidade. Entendi. Hoje a gente tem muito a convivência alternada. Eu tenho casos, inclusive, em trâmite, que os pais estão pedindo para ficar 15 dias com um, 15 dias com outro. Dependendo da idade, a criança até pede isso também. Para ela é legal isso. Mas a gente começa gradativamente, às vezes uma semana com um, uma semana com outro. Só que a gente, e depois a Emily pode falar melhor, essa questão também emocional da criança. Ela vai ter 2 casas, 2 residências. O que a lei prevê para o melhor interesse da criança é que ela tenha uma residência. Então, geralmente ela tem uma residência e ela convive com outro genitor, onde ela tem um quarto, onde ela tem também o seu espaço ali. Tá? No caso do Léo, o que a gente viu, até fui procurar, mas o processo tramita em segredo de justiça, então a gente não tem todas as informações, a gente tem o que a mídia traz. Isso. E o que a mídia traz é que houve negligência, o melhor interesse do Léo não estava acima de tudo, a questão da diabetes que ele tem, então não foi compartilhado com o pai, outras negligências que a gente tem hoje, babás sendo testemunhas e tudo mais. É importante, né, essa questão, porque a criança, ela tem, né, a questão da saúde ali, que é muito preocupante e precisava ser compartilhada com o pai. Nesse caso de esconder isso, a avó, ela pode sofrer alguma consequência na questão jurídica por ter se comportado da forma que ela se comportou? Então, é um conjunto. Né? Porque, assim, se tiver consequências para a criança, porque pensa numa situação, assim, da criança, de repente, passar mal, vir até óbito, né? A gente pode chegar ao extremo, porque acontece mesmo. Então, ela teria, sim, responsabilidade e poderia, inclusive, ser requerida criminalmente. Entendi. Agora, é um carnaval, né, o que faz, assim, com rede social, e o povo vai falando, e aí a pessoa que é a personagem, né, os personagens, eles não se contêm, e eles querem consertar, e acabam com tudo, e aí vão lançando coisas, e assim, uma vírgula, um ponto no lugar errado, né, já dá mais problema ainda, e a justiça, ela está atenta aos detalhes, né. Agora, Emily, a disputa judicial, especialmente em famílias conhecidas, né, ou com grande exposição, pode gerar aí, que nós falamos da questão de ir para a escola, mas ansiedade, estresse e a questão da síndrome do pânico na criança, e a gente está falando de criança aqui, e a gente pode perceber o que a doutora trouxe para nós na questão da guarda compartilhada e da convivência, né, compartilhada também. É interessante, mas eu não posso falar que é legal, porque, assim, no meu ponto de vista, tá? Porque como que uma criança vai ter um discernimento e vai ter um psicológico equilibrado para entender que ela tem 2 casas e que ela fica um dia aqui, outro dia ali, 15 dias aqui, 15 dias ali, ou um final de semana com o pai, ou um final de semana com a mãe. E aí depois, essa criança, ela tem uma educação, ela tem uma criação, e ela vai ficar adulta, entende? Então, o reflexo disso tudo, né, para essa criança, e essa confusão de casas aí, tem que ter um acompanhamento psicológico e até psiquiátrico, de repente, para poder, acho que, minimizar todos os efeitos que uma questão dessa de separação, de alienação, enfim, de definir com quem a criança vai ficar, ela pode causar. Sim, é um tema muito interessante
e que realmente a gente vê bastante também na clínica, toda essa confusão na mente da criança. E realmente essa criança ela precisa de um ambiente que seja facilitador para ela, um ambiente que seja acolhido. A gente acaba vendo e percebendo muitas das vezes que há essa disputa, né? Tanto dessa parentalidade judicial e afins, mas acabam esquecendo de um único serzinho Exato. que é o que mais está sofrendo nisso, que é a criança, né? Muitas das vezes acabamos subestimando, né, essa criança pela adaptação. Sim. E acabamos muitas das vezes até a tratando como um objeto. Perfeito. E é uma situação que aquela criança, como você mesma disse, é duas casas, são duas famílias, aqui é de um jeito, aqui é de outro. Muito importante isso, porque essa criança poderá sofrer aí algumas fissuras aí na sua construção de personalidade. Terá dificuldade na sua construção de personalidade, né? Do quem eu sou e quem eu quero ser, né? Quem serei? Quem sou eu? Então, e é o que é mais importante, né? O nosso self. Então, pode ser que aí fica um pouco embaçado para essa criança, né? É algo muito delicado que a gente traz pinceladas aqui no programa. Claro que a gente não consegue falar tudo, né? A gente tem aí um espaço um pouco limitado, mas a gente traz isso para lembrar você de casa que a gente que tem a justiça, que tem a parte da psicologia, da psicoterapia e que precisam estar atreladas e que o ponto principal ali de toda essa questão é a criança, né? E a criança, ela é criança. A gente tem que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo com as nossas crianças, né? Para alimentar o nosso ego. Porque a maioria das vezes, assim, o que a gente vê, principalmente nesse caso que nós estamos falando hoje, é a alimentação de egos, né? Ah, porque você fez isso, então você vai ver, né? Ah, não, então vai ficar comigo. E a criança fica lá, ó, joga para lá, joga para cá, e estão esquecendo que essa criança é um ser vivo que precisa do quê? De acolhimento, passou por um luto, perdeu a mãe, né? E aí está passando por essa exposição desnecessária e por essa briga familiar que, na verdade, se você for parar para analisar, não tem nada a ver com a criança, né? É uma questão de ego. Do meu ponto de vista é isso. Me desculpa, eu estou sendo bem sincera, mas do meu ponto de vista é isso, doutora. As pessoas precisam entender que tem que eliminar esse ego e trabalhar direcionado para aquele alvo que é o quê? A criança, é o bem-estar dela, mas na maioria das vezes é o ego que fala mais alto. Com certeza, é o ego, esquece da criança, faz a criança uma moeda de troca. Infelizmente, a gente também tem isso, a criança é uma moeda de troca. E a gente se depara, eu mesmo já me deparei com casos que começam na primeira infância, vai até a adolescência, e a gente tem casos de tentativas de suicídio, suicídios acontecendo entre adolescentes, automutilação, uma série de questões que têm implicância por conta de tudo o que acontece ali na primeira infância. No caso do Léo, ele nem chegou a conhecer a mãe. Eles deviam estar juntos, rodeados de amor, mostrando para ele quem é a mãe dele, quem foi a mãe dele, trazendo as lembranças para ele, né, conhecer a mãe, e também trazer que ele é protegido, que ele é amado, que a mãe amou, desejou, que ela não está aqui, mas que eles estão fazendo o papel, porque não substitui, uma avó também não substitui. Sim, claro. É muito importante a gente dizer isso, porque eu já ouvi, inclusive dentro de audiência, dizendo assim, doutora, ela perdeu a filha, ela tem que ficar com o neto ou com a neta porque ela perdeu a filha. Não, né? substitui. Não substitui. Não substitui. São pessoas, são parentes, são vínculos de amor, de carinho, mas cada um tem o seu espaço. E cada um precisa ser respeitado. A gente tem uma invisibilidade da infância e adolescência no nosso país que é latente, é gritante e os casos só aumentam. Poxa vida, né? É bem delicado e bem importante toda essa situação que a gente está trazendo aqui. Produção, nós temos alguma pergunta de telespectador? Se tiver, manda para a gente. A produção está me avisando aqui que a gente tem evento na casa hoje, né?
no plenário, então a gente precisa entregar 10 para as 9. Então, se tiver alguma pergunta, a gente já aproveita para colocar no ar, que nós estamos aqui com as nossas especialistas, então elas já respondem você que está em casa, está mandando pergunta, está conversando com a gente. Muito importante esse assunto de hoje, porque é uma questão que está acontecendo com uma pessoa pública, mas que acontece em vários lares e às vezes a gente nem fica sabendo. Vamos lá, Rafael Martins do Cambuí. Quando falamos em melhor interesse da criança, como equilibrar o que é legalmente correto e o que é emocionalmente saudável para ela? Quando eu li esse melhor interesse da criança, porque eu nunca passei por uma situação dessa, então eu fui estudar. Aí eu vi esse ponto do melhor interesse da criança, eu falei, gente, mas como é que pode isso, né? A criança é uma criança, de repente, uma criança que nem não entende, né? E aí, como é que a gente fala em melhor interesse da criança, né? E como equilibra, doutora, o que é correto pela justiça e o que é emocionalmente saudável para a criança, não é? Bom, vamos lá. A gente tem que analisar uma série de questões e sempre olhando a criança, tá? Então, a segurança física e emocional deve ser analisada, o ambiente familiar saudável e estável, e esse ambiente, a gente nem fala de condições financeiras, porque às vezes é uma casa simples, humilde, mas tem muito amor, tem muita proteção e tudo mais. A manutenção de vínculos afetivos mais benéficos, porque, gente, às vezes a gente vê questões assim de crianças que não são amadas pelos pais, pela mãe, pelo pai, às vezes por um avô também, por conta de conflitos, ou às vezes por conta do problema de adultos que transferem para a criança. Então a gente tem essa problemática. E garantir o pleno desenvolvimento, com quem essa criança vai se desenvolver melhor. E assim, é possível sim o emocional com o legal, porque é o que eu estava conversando com a doutora Emily, quando a gente se conheceu ali embaixo, né? A gente chegou, são duas áreas que se comunicam, precisam estar em comunicação, porque uma vai auxiliar a outra. Então, num estudo, o profissional vai conseguir verificar, seja por um desenho da criança, seja por uma fala dela, o corpinho dela também vai falar com quem ela está melhor. Nossa, olha isso, né, gente? Muito bom. Vamos lá, produção, manda mais uma pra gente, vamos lá. Mais uma pra gente, daí a gente já vai para as considerações finais, tá bom? A Priscila Nogueira, do Jardim Chapadão. Uma mudança de guarda pode ser mais traumática do que manter a criança em um ambiente que não seja o ideal juridicamente? Vamos lá, Emily. O que você traz pra gente, né, de resposta para a Priscila sobre essa pergunta? Bom, não temos aí uma sequência, né? A nossa mente é como se fosse a nossa digital, eu gosto de falar. Uau, muito bom. Porque cada um de nós podemos ter comportamentos e sentimentos parecidos, mas nunca é totalmente igual. Na verdade, tanto a psicanálise, essa parte psicológica, ela entra diretamente com a parte jurídica, porque também vemos aquilo que se está sendo bom emocionalmente para ela, né? Nesse caso, em relação a trauma, muitas das vezes nós não conseguimos, de fato e totalmente, privar a criança do trauma. Muitas das vezes essa criança vai sofrer o trauma, mas é importante aí, então, o papel da psicoterapia para trabalhar essa ressignificação de trauma, principalmente como já aconteceu, né? No do Léo, na verdade, ele já vem com trauma, o luto da mãe, né? Mas esse trauma, tudo isso são traumas, né? O trauma, ele é como se fosse ali um risquinho no nosso DVD, quem teve DVD, disco de vinil, vai indo, trava, né? Então é isso, o trauma ele é isso, né? Mas na clínica a gente consegue estar trabalhando isso, e uma coisa que é muito bacana também, que por exemplo é a área que eu faço também, é que nós chamamos então esses pais, se não for o pai ou a mãe, esses cuidadores, nesse caso a avó ou o pai, né, os dois pais ou duas mães, enfim, mas os cuidadores dessa criança para uma psicoeducação também. Não somente a criança entrar na clínica, mas quem cuida dela também precisa entrar na clínica para estar ali tudo alinhado para o bem-estar emocional e físico daquela criança. E é a criança, né? A vida da criança que está ali no centro e que precisa da atenção. Muito bom esse tema de hoje.
eu acho que é bem pertinente, a gente agradece você aí de casa. Tem mais perguntas, mas eu acredito que a gente já precisa ir para as considerações finais, né, produção? Então tá bom, beleza. Valeu, Priscila, obrigada aí pela sua participação, pessoal que está com a gente assistindo, né? E para quem vai assistir depois, que esse programa vai ficar no YouTube também, já está no YouTube, então aquele abraço para você, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje a gente entendeu que mais do que leis e decisões, o que precisa prevalecer, gente, é o bem-estar da criança, né? Então eu agradeço a Cláudia e a Emily por trazerem tanto conhecimento, tanta clareza para esse tema tão sensível. Então a gente já vai para as considerações finais, Emily. Viu que passou rapidinho, né? Muito obrigada. Super rápido. Muito obrigada pela sua participação, por você compartilhar o seu conhecimento com a gente. Acho que é muito importante a presença de vocês e esse tema tão latente, né? Algo que está acontecendo, mas que está acontecendo em várias famílias que às vezes a gente não tem nem ciência disso. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom, doutora. Obrigada também pela sua participação. Acho que a doutora trouxe aqui exemplo, né, de que isso acontece em várias famílias e que é importante a gente estar atento para o bem-estar dessa criança e deixar o ego de lado. Obrigada, viu, pelo seu compartilhamento de informações. Eu que agradeço a todos que estão com a gente. Compartilhe essa informação, porque pode ser útil, pode ajudar muitas crianças. Maravilhosa, gente. Que bom, né? Que bom que a gente consegue levar para você, nem que seja só um pouquinho, né, o início aí de uma informação que de repente pode dar a virada de chave no que você tanto está precisando. Gente, seguinte, amanhã é quarta-feira, amanhã nós temos Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã e amanhã nós vamos falar sobre a nova formação de famílias e a criação dos filhos, famílias homoafetivas, mães solo por escolha, avós criando netos, famílias multiparentais e nós gostaríamos que você estivesse com a gente amanhã, tá bom? A partir das 8 da manhã, a gente vai encerrando por aqui então o nosso Estúdio Câmara de hoje. Você acompanha a central, direto da Central IA, em breve, a Íria, nossa inteligência artificial, trazendo informações da Câmara de Campinas, também de toda a nossa cidade. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, com informações também da nossa região, cidade de Campinas e do nosso legislativo. E claro que amanhã nós temos Estúdio Câmara, então a gente conta com a sua participação. É isso, gente. Família onde o afeto encontra segurança, seja qual for a configuração, né? O essencial é o respeito, o cuidado e o desenvolvimento saudável das nossas crianças. Valeu, time, valeu, equipe, valeu as nossas convidadas, valeu você de casa. Beijo grande, fique bem, continue ligadinhos aqui na programação da TV Câmara Campinas e até amanhã com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Valeu, até lá!